Então, beleza? Aqui, ó. Eu tinha falado pra vocês que eu ia mostrar o jogo Star Wars, tá? Mas eu não vou abrir, tá? Num outro vídeo eu vou mostrar o jogo Star Wars pra vocês. Num outro vídeo eu mostro esse joguinho Star Wars. Tinha prometido que eu ia mostrar mais o jogo tá aqui, olha só. Mas a questão toda é a seguinte, ó. Se eu saculejar essa porcaria aqui, se eu dar uma saculejada nele, será que eu entro no jogo? Será que eu entro lá na Estrela da Morte, lá com Luke Skywalker, com Darth Vader? Será que eu entro? Deixa eu saculejar aqui. Saculejar essa porra. Bom, eu não consegui entrar no jogo, mas eu vim falar para vocês hoje de Jumanji. Jumanji Welcome to the Jungle. Bem-vindo à selva. Jumanji, bem-vindo à selva. Bom, não é um remake, mas é uma nova visão do clássico filme de 95, inspirado no livro de 1982, escrito por Chris Van Allsburg. Esse filme é dirigido por Jake Kasdan, que é filho de Lawrence Kasdan, que foi um dos grandes roteiristas dos clássicos de Star Wars. Star Wars, né? Eu falei pra vocês de Star Wars, tá lá o joguinho, né? O Jake Kasdan também foi responsável por Professora Sem Classe e Sex Tape. Bom, no roteiro desse filme, além do Chris Van Allsburg, que foi o escritor do livro e inspirou o filme de 95, aliás, está fazendo 22 anos do clássico Jumanji de 95. No roteiro, além do Chris Van Allsburg, nós temos o Chris McKenna, responsável por Homem-Aranha de Volta ao Lar. Então, esse filme tem várias referências interessantes, assim. Eu já quero começar com uma que tem no início do filme, uma referência a Clube dos Cinco. O filme tem referência a Indiana Jones, tem referência até a Breaking Bad também. Mas a história do filme: um grupo de adolescentes encontra um videogame e vão jogar o videogame, que agora o Jumanji não é mais um jogo de tabuleiro. Agora ele se tornou um cartucho de videogame. Daí eles encontram esse videogame e entram nesse mundo do Jumanji. Essa mudança toda é bastante interessante, assim, uma renovação dentro da história. A gente pode colocar que é uma mudança significativa, porém sem medo de mudar o conceito. Ele, na verdade, ele é um filme de ação que faz sentido em você passar por fases. A gente vê muitos filmes de ação que, na verdade, vai tendo aquele crescimento do herói, que vai ficando mais fácil, começa mais fácil, vai passando pelas coisas mais difíceis, mas na verdade isso tudo aqui faz sentido porque é um videogame. Ele lida com várias paródias quanto ao jogo do videogame, assim. A gente tem a questão do NPC, que eles conversam com o NPC dentro da história, tem mais de um NPC que fica lá com aquela mesma resposta, né, certa. Você tem que na verdade, você tem que fazer a pergunta certa para o NPC responder a resposta certa para você. Você tem cutscene, você tem uma parte que aparece cutscene, que você tem isso dentro dos videogames. Ó, para vocês que não entendem o que é o cutscene é aqueles trailerzinhos que aparecem no meio do videogame. Você passa de uma fase para outra e tem um cutscene, às vezes de flashback ou do que está acontecendo e tal. Isso que é o cutscene. Temos o Dwayne The Rock Johnson, né? The Rock, Velozes e Furiosos e tudo mais, grande ator de filmes de ação. Ele tá bem no filme, a presença dele é forte, ele marca, é o grande herói da história, na verdade. Se a gente colocar assim, ele se coloca nessa história como sendo o grande herói. É engraçado, né? Porque na verdade o personagem dele era um garoto, era um estereótipo, o avatar que ele vira era um nerd. Esse filme tem várias dessas coisas dos estereótipos. A menina que é a líder de torcida, a bonitona da escola, que vira um cara, e o The Rock era o nerd, que vira o fortão, o grandão. O jogador de futebol, que era o fortão, o grandão, vira o cara pequenininho, e várias mudanças. A menina que é toda tímida vira uma Tomb Raider, uma Lara Croft toda gostosona. Mas o The Rock tá bem na história, tá interessante assim, é sempre engraçado, a presença dele é sempre marcante na história. Karen Gillan tá na história, a gente tinha falado dela, tem um vídeo nosso de O Círculo, né, dá uma olhadinha lá. É Karen Gillan, que é a Nebulosa de Guardiões da Galáxia, falamos de Guardiões da Galáxia, ela tá bem na história, eu gosto das cenas dela. Sabe, o personagem dela é interessante, assim, é engraçado, tenta fazer essa sensualidade toda de Lara Croft. É bacana, o personagem dela é engraçado, é interessante, sensual, joga uma boa carga de sensualidade na história. Vocês vão gostar, vão achar engraçado. Kevin Hart tá na história também. Kevin Hart, o personagem dele é bem engraçado. O Kevin Hart, ele, se você parar pra pensar, assim, ele lembra muito o Ed Murphy no início da carreira, aquelas coisas meio exageradas do Ed Murphy. Ele tenta fazer um pouquinho dessas coisas, mas acaba sendo sempre o mesmo Kevin Hart de todos os filmes. Ele estava junto com o The Rock também, agora há pouco tempo, no Espião e Meio. O personagem dele é engraçado, é bacana. Ele era o cara do time de futebol, o grandão do time de futebol, que ficou pequenininho, ficou menor. E a Karen Gillan era a menina tímida, né, toda recatada da escola, nerdzinha da escola, que vira gostosona toda Lara Croft.
E o Jack Black, né? Jack Black tá na história, escola de rock, vários filmes legais do Jack Black. O Jack Black, cara, ele rouba a cena no filme, ele é o personagem mais... Depois de Trovão Tropical, assim, eu acho que foi o melhor papel que ele já fez. Ele, na verdade, é uma mulher, ele é a gostosona da escola, a líder de torcida que faz selfie, toda bonitona, e quando entra dentro do videogame, vira o Jack Black, gordinho. O Jack Black, ele não se leva a sério, ele é muito sátiro, muito cômico, ele realmente rouba a cena no filme, é muito boa a interpretação dele. Temos Nick Jonas na história, Nick Jonas, né? Poucas críticas falaram da presença do Nick Jonas na história, assim, mas, cara, o garoto tá lá, ele já fez algumas coisas na Disney e tudo mais, tem uns filmes. Eu achei a interpretação do Nick Jonas, o papel dele é pequeno, assim, mas é legal. Gostei do Nick Jonas, sabe? Eu nunca tinha visto o Nick Jonas interpretando. Gostei do papel dele. E ele relembra o que seria o Robin Williams, né, na história. Será que isso vai ser spoiler, gente? Não sei, mas agora que eu já falei, eu vou falar. Ele relembra o que seria o Robin Williams, que é aquele personagem, na verdade, que já estava dentro do videogame. Inclusive, a gente tem uma homenagem ao Robin Williams dentro dessa história. Então, uma lembrança do nome dele, escrito Alan Parrish, né, escrito na árvore, que esse cara fez o jogo também, participou do jogo também, e o nome dele está escrito numa casa na árvore e tudo mais. Então o Nick Jonas, ele representa esse personagem que seria a representação do Robin Williams, que foi na história anterior de 95. A fotografia do filme. A fotografia do filme é interessante, é legal, ela pega bem os ângulos abertos, até para mostrar aquele universo lá que eles estão vivendo, aquele universo daquele game que eles estão vivendo. É interessante, bem clara, assim, bem nítida a fotografia. Até nas partes noturnas, assim, tudo está bem visível, uma fotografia bem nítida, com ângulos bem abertos, até para ressaltar essa questão da ação no filme. Os efeitos digitais estão bons, estão interessantes, os efeitos digitais são legais. Eu não gostei muito da constituição de alguns animais, não todos. Uns até parecem bem interessantes, mas alguns animais assim ficou um tanto quanto bonecão nos efeitos digitais. Mas no geral, assim, os efeitos digitais ficaram bons e combina também com alguns efeitos práticos muito bons. O filme não tem a pretensão de marcar uma época, igual o filme de 95 marcou. O Jumanji de 95 ele marcou uma época, marcou várias gerações que assistiram Jumanji na sessão da tarde. Mas essa mudança significativa na história, no roteiro, ela... sabe, não tem medo de perder os preceitos. A gente teve agora alguns filmes, Star Wars, Blade Runner, que tentam manter o padrão básico e tudo mais, mas esse filme, na verdade, muda bastante sem medo de perder o conceito básico e ficou bem legal, ficou bem divertido. Divertido, na verdade, é a base desse filme. Ele tem muito humor, ele é bem engraçado, ele lida bastante com bastante piadas, com humor, com esses estereótipos do nerd, da menina bonita, do jogador de futebol americano, tentando retransformar isso com seus avatares, né? Os avatares dele mudam, as pessoas, o que é nerd fica fortão, o que a menina tímida fica bonitona, e o outro vira um homem gordinho na história. Isso é interessante, de mudar, trabalhar com esses estereótipos. Apesar que isso não vai a fundo, ele não entra muito a fundo nessas questões do ser estereótipo. É um filme família, tá? É um filme bem família, é um filme para você levar a criançada, levar a esposa, levar todo mundo. Você vai se divertir. O ritmo do filme, ele é bom, assim, ele não tem umas barrigas, assim, o roteiro te coloca dentro dessa aventura, dessa ação. As piadas são legais, dá para rir bastante com as piadas no filme. O vilão da história. O vilão é um vilão meio estragado na história, um vilão bem estereotipado, mas se a gente considerar que a gente está dentro de um videogame, que seria um videogame antigo, é até um vilão interessante. Uma comparação de videogames, assim, lembra um pouco o Fallout. Até o personagem do The Rock, ele até faz algumas lembranças, assim, ao personagem do Fallout. E a gente tem essa homenagem, né, aos jogos de cartucho, ao Nintendinho, até o antigo Atari, né, esses jogos antigos de cartucho. O Atari nem tanto, assim, porque já não era. Mas vamos considerar o antigo Nintendinho, aqueles cartuchos do antigo Nintendinho. Então, essa referência, assim, essa homenagem, na verdade, porque não é só homenagem ao antigo Jumanji. A gente tem, que era um grande jogo de tabuleiro, né, que fazia a magia. A gente tem essa homenagem aos antigos jogos de Nintendinho. Então é isso, galera. Jumanji é a pedida, é um filme bem legal, eu acho que vale o seu ingresso. É um filme que tem um roteiro interessante, que muda o conceito do filme clássico, sem perder aquela magia, aquela coisa legal do filme clássico. Homenageia bem o filme clássico, homenageia os games antigos, os games novos que a gente vê hoje em dia, esses videogames novos. Faz uma boa homenagem a esse universo do videogame, faz uma sátira interessante a esses jogos. Umas atuações bem legais, bem divertidas de todo o elenco, uma fotografia boa, os efeitos bons no filme.
que combina muito bem a ação, aventura e humor. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Meus contatos estão aqui embaixo, querendo conversar comigo. Se inscreve no canal. Um beijo. Tchau, tchau.